A continuação das nossas aulas de física aborda o movimento circular. Essas atividades que nós iremos efetuar agora estão inseridas no seu capítulo de número 12. Nós apresentamos para você a parte que envolve os conhecimentos iniciais do movimento circular. A gente apresentou para você as condições que a gente possui, de movimentos, as características do movimento uniforme, uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Falamos na última aula sobre os movimentos circulares e citamos para vocês uma série de exemplos. A gente falou para vocês da roda gigante, dos ponteiros do relógio, do pneu do automóvel, da hélice do ventilador. Tudo isso caracteriza o movimento circular. Aí falamos para vocês da frequência, que seria a relação existente entre o número de ciclos ou eventos numa unidade de tempo, que a gente chama de rotação por segundo, quantos giros eu consigo fazer ou executar em um segundo, e a unidade a gente chamou de hertz. Falamos também do período, que é o tempo necessário para você concluir uma volta. Até citamos como exemplo o ponteiro dos segundos, que necessita de 60 segundos para esta execução. Hoje, aliado aos exemplos que nós trouxemos para você na aula passada, nós vamos resolver os exercícios da sua apostila. Então, para começo de conversa, lá na sua apostila, você tem o Agora é com você, uma questão que fala assim: olhando em volta, é possível observar diversas formas de movimento circular. Entre elas, as que são realizadas por relógios, liquidificadores, batedeiras e máquinas de lavar, por exemplo. Sobre o movimento circular são feitas algumas afirmações. Assinale V ou F. Primeiro, frequência e período são grandezas físicas iguais. Não, já começa errando aqui. Vamos lembrar, o que é frequência? Frequência indica o número de ciclos que você executou. E o que é período? É o tempo necessário para você executar um ciclo. Então, quando eu falo que frequência e período são iguais, não são iguais. Eu tenho até uma relação matemática. Frequência é 1 dividido pelo período. E período é 1 dividido pela frequência. Conclusão: frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Não são grandezas iguais. Ok? Segunda afirmação. A frequência é o número de voltas executadas pelo corpo por unidade de tempo. Exatamente isso que a gente conversou. É o número de voltas que você executou. Se eu digo assim para você, a frequência de um determinado corpo num movimento circular é de 500 Hz. Qual o significado? Significa dizer para você que em um segundo ele executou 500 voltas. Ah, entendi. Se você fizer uma relação entre esses dois, vamos pensar aqui, matematicamente falando. Frequência é igual a 1 sobre t. Passe o t para cá. Se você fizer frequência vezes período, você vai encontrar quanto? Olha que legal. O produto da frequência com o período é igual a 1. Por quê? Como elas são grandezas inversamente proporcionais, quando eu passar o t multiplicando, vai ficar f vezes t. Então, quando você estiver trabalhando com movimento circular, saiba, frequência, 1 dividido pelo período. Período, 1 dividido pela frequência. Produto dos dois, igual a 1. É a próxima afirmação. O produto da frequência pelo período é igual a 1. F vezes t igual a 1? Sim. Frequência vezes período igual a 1. Se você olhar para o ponteiro dos segundos de um relógio, irá perceber que quanto mais longe do centro da circunferência ele descreve, maior será a sua velocidade linear. Vamos falar sobre as velocidades que nós estudamos na aula passada. No movimento circular, nós temos duas velocidades. Nós temos a velocidade linear e nós temos a velocidade chamada de angular. Como assim, Vans? A velocidade linear e a velocidade angular são duas velocidades registradas no movimento circular, onde uma depende da posição e outra não depende. Como assim da posição? É assim, vamos lembrar aqui que você vai entender. A velocidade linear é o comprimento da circunferência. Como é que se faz o comprimento da circunferência? 2πr vezes a frequência. 2πrf. E a velocidade angular, ela depende dos graus. A gente sabe que uma circunferência tem quantos graus? 360, também conhecido como 2π radiano. E aí, Vans, o que a gente faz? 2πf. Quando eu tenho velocidade linear 2πrf, eu estou dizendo para você que o raio importa. Quer dizer, então, que numa circunferência, quando eu trabalho com a circunferência, vamos raciocinar aqui. Ó, tá aqui o raio. Quanto maior a distância, ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Enquanto que, trabalhando com ângulos, que é a velocidade angular, isso não tem referência.
Quantos graus tem aqui, moçada, nessa circunferência aqui? 360. Se eu fizer uma grandona, 360 também. Conclusão, velocidade linear, se você tem uma posição mais afastada do centro, significa que você tem maior raio. Se você tem maior raio, você tem maior velocidade linear, sim. E angular? A angular não sofre influência. Então esse item está verdade. Maior raio, maior velocidade linear. O próximo item diz: todos os ponteiros dos segundos de um relógio possuem a mesma velocidade angular. Tá vendo, ó? Velocidade linear, o raio influencia. Velocidade angular, não influencia. Ok? É só lembrar disso aqui. Velocidade linear, 2πrf. Velocidade angular, 2πf. Velocidade angular só depende da frequência. A linear depende do raio e da frequência. E a última afirmação, o período do ponteiro dos segundos de um relógio é de 1 minuto. O que seria o período? Período é o tempo para o ponteiro executar uma volta. Quanto tempo o ponteiro dos segundos gasta para dar uma volta? Vanks, ele gasta 60 segundos, que é a mesma coisa de 1 minuto. Conclusão. A nossa questão de número 1, lá da página de número 22, vai trazer falso, verdade, 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 verdade. Ok? Isso tudo tem a ver com movimento circular. Agora, eu vou te apresentar uma grandeza que não foi ainda citada no nossa abordagem na aula passada, denominada aceleração centrípeta. Quando a gente estuda movimento uniforme, vamos lembrar, quando a gente estuda movimento retilíneo uniforme, a gente fala assim para você, ó, moçada, a velocidade é zero, a diferença dela não existe, a variação de velocidade é zero, consequentemente, não existe aceleração. A aceleração é nula porque a velocidade se mantém constante. Exatamente isso que eu queria alertar. No movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, o primeiro movimento que nós estudamos, a velocidade é constante. Isso significa que a aceleração é zero. Por quê? Porque quando a velocidade não muda, a aceleração é zero. Porém, no movimento circular uniforme, mesmo a velocidade sendo zero, existe uma aceleração. E essa aceleração se chama aceleração centrípeta. Se eu fizer um desenho para você, seria isso aqui. Ó. Vamos imaginar o corpo aqui. Está aqui a velocidade linear dele. A aceleração centrípeta vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Se você tiver aqui, a velocidade linear vem para cá, a aceleração centrípeta para cá. Sempre formando um ângulo de 90. Existe aceleração no movimento circular, independente da velocidade ser constante ou não. Existem duas fórmulas matemáticas para o cálculo da aceleração centrípeta. Quais são elas, Vanks? Olha para cá. Velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Observe que eu tenho duas possibilidades ou dois caminhos para fazer o cálculo da aceleração centrípeta. Ou eu uso velocidade linear, que é o V, ou uso velocidade angular, que é o W. Se você trabalhar com velocidade escalar, você divide pelo raio. Se você trabalhar com velocidade angular, você multiplica pelo raio. Não esqueça destas duas relações matemáticas que serão importantíssimas nas próximas resoluções de exercícios que nós vamos ter que fazer. Transmissão de movimento. Veja esses movimentos que eu trouxe para vocês aqui, ó. Esses movimentos, essas imagens que nós temos aqui. Existe a possibilidade de transmitir movimentos circulares. Como assim? Esse primeiro que eu coloquei aqui, veja, isso aqui lembra o quê, moçada? Isso aqui lembra a nossa bicicleta, né? Você tem o contato entre rodas ou polias através de cordas, de cabos, de correias. Ou você pode ter o contato das próprias rodas. Olha aqui, tá vendo? Na primeira situação, lá da bicicleta, a gente tem um conjunto onde as correias falam por si. Elas que fazem essa movimentação. Nessas segundas situações aqui, eu vou dar só um exemplo aqui para você entender como é que isso aqui acontece. Quando você ouve falar em câmbio de um automóvel, passar marchas, né? Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, etc. O conjunto que você tem, o câmbio do automóvel, ele se dá desta forma, o contato direto das rodas, tá? E como é que eu faço para fazer o cálculo desta transmissão? É muito fácil. Supondo que você chame essa roda de A e essa de B, você vai fazer assim, ó. Frequência de A vezes o raio de A igual a frequência de B vezes o raio de B, tá? Você multiplica as frequências e os seus respectivos raios. Frequência de A vezes raio de A igual a frequência de B vezes raio de B. Vanks, se eu estiver trabalhando com velocidade?
velocidade de A vezes raio de A, igual a velocidade de B, raio de B. Você sempre vai pegar a grandeza que você possui e multiplicar com os raios. O que é raio? É a distância que vai do centro até o final da circunferência. Agora é com você, a questão de número 1 diz o seguinte. Dois cilindros 1 e 2 giram ligados por uma correia que não desliza sobre eles, conforme a figura ao lado. Os valores dos raios são raio 1, 20 centímetros, vamos anotar as informações. Raio 2, 60 centímetros. Sendo a frequência de rotação do cilindro 1, 150 rotações por minuto. Determine o que se pede. Qual é a frequência do cilindro 2? Amigos, quando nós trabalhamos com transmissão de movimento circular, como é o caso aqui, nós temos que ter a seguinte noção. Quando um cilindro como o raio, que tem raio 1 menor do que o raio 2, ele vai ter uma frequência mais elevada. Os raios menores implicam em maior frequência. E como é que a gente vai poder obter essa resposta? A relação que eu te ensinei agora há pouco. Frequência 1 vezes raio 1 igual a frequência 2 vezes raio 2. Como é que eu vou fazer aqui? Preciso fazer alguma conversão? Não. Frequência 1, 150, raio 1, 20. Frequência 2 é o que eu busco, raio 2, 60. Quando você fizer 150 vezes 20, você vai encontrar 3.000. 3.000 igual a frequência 2 vezes 60. Você deve passar esse 60 dividindo. A sua frequência 2 vai ser 3.000 dividido por 60. Você vai cancelar um zero, ó. 300 por 6, 50 RPM. Observou? O raio maior tem uma frequência menor. A relação entre as medidas dos raios, 20 e 60, o raio 2 é 3 vezes maior do que o raio 1, não é? Então a frequência vai ser 3 vezes menor. Por quê? Porque os raios são inversamente proporcionais às frequências. Quem tem um raio menor vai ter muito maior número de giros completados ou eventos concluídos. Na letra B ele diz, qual é a velocidade linear da correia? Bom, velocidade linear é dado pela relação 2πrf. Eu vou até colocar aqui de novo para você lembrar. Velocidade angular 2πf, ou seja, velocidade linear depende do raio, a angular não depende. E existe uma relação matemática que envolve as duas. Eu posso calcular a velocidade linear como sendo a angular vezes o raio. Eu não vou trabalhar com dois raios, nem tampouco com duas frequências. Eu vou escolher um deles, eu vou trabalhar com o cilindro 1, tá? Vou trabalhar com o cilindro 1 e vou usar a relação matemática 2πrf. V igual a 2 vezes π vezes. Quanto que é o raio do cilindro 1? O cilindro 1 tem um raio de 20 centímetros, só que eu não posso trabalhar com a unidade de centímetro para cálculo de velocidade linear. Eu tenho que transformar isso aqui para metros. Isso aqui vai ser 0,2 vezes. Quanto que é a frequência do cilindro 1? A frequência do cilindro 1 é 150 rotações por minuto, mas eu trabalho aqui em hertz. Eu tenho que dividir isso aqui por quanto? Por 60. Então vai ficar 150 sobre 60. Veja a nossa conta. 2 vezes π vezes 0,2. Eu vou simplificar o zero com o zero. E ainda fica 15 sobre 6, que dá para simplificar por quanto? Por 3. Vai ficar quanto aqui? 5 sobre 2. Minha velocidade vai ser, cancela esse 2 com esse 2. Quanto é 0,2 vezes 5? 0,2 vezes 5 é 1. Repete o π. 1π metro por segundo. Esta seria a velocidade linear. Ou seja, eu transformei o centímetro do raio para metro, transformei a frequência em rotação por minuto para hertz. Ok? Vamos continuar? Aqui na página de número 28, o autor trouxe um texto muito interessante que você vai me permitir fazer a leitura, que fala aqui de uma cientista da NASA, que ela trouxe aqui para a gente uma situação. O nome dela é Catherine. Deixa eu fazer a leitura do texto para depois a gente trabalhar. Você deve ter percebido que ele está falando ali de foguetes. Na aula passada, nas aulas que você tem lá no seu canal de comunicação, as aulas gravadas, eu trouxe para você o funcionamento de um foguete, lembra? A gente tinha trazido, vamos aqui a título de curiosidade, conhecer o funcionamento do foguete, como é que procede para ir eliminando suas partes. Seria interessante você assistir aquela aula novamente, está lá disponibilizada para você. Vamos fazer aqui a leitura desse texto falando da Catherine? Vamos lá.
As viagens espaciais representaram uma grande conquista tecnológica do século XX. Uma das pessoas essenciais na concretização dessas façanhas foi Katherine Johnson, matemática e cientista norte-americana. Katherine nasceu em 1918 e cresceu em um período de segregação racial, enfrentando muito preconceito por ser negra, principalmente quando começou a trabalhar em 1953 em um centro de pesquisas pertencentes à atual NASA. Sugiro a você que assista o filme da história desta grande cientista. Muitas mulheres eram empregadas na NASA como computadores humanos, realizando importantes cálculos sobre a trajetória dos foguetes e outras questões centrais das viagens espaciais. Esse era o trabalho de Katherine, que se tornou referência nessa atividade. Mesmo sofrendo preconceito, ela desafiou os padrões da época, assinando seus trabalhos, o que era proibido às mulheres, e realizando cálculos que ninguém mais conseguia. Por isso, ficou conhecida até entre os astronautas que pediam a participação dela para ter certeza de que seus voos seriam um sucesso. Olha que coisa fantástica. Conhecimento abrindo portas. A cientista trabalhou diretamente para o êxito de alguma das missões espaciais mais importantes da história americana. Ela fez os cálculos do primeiro voo de um norte-americano ao espaço, Alan Shepard, em 1961, da trajetória do foguete Mercury Atlas, que levou John Glenn para 3 órbitas ao redor da Terra, em 1962, e da viagem do foguete Saturno V, que transportou os primeiros seres humanos à Lua em 1969. Esse texto é uma grande homenagem a esta cientista. Sugiro a você procurar no Netflix, você tem um filme que fala da história dessa cientista incrível aqui. Aí ele traz para a gente, em cima desse texto, uma sequência de questões aqui, 3 perguntas. Ele coloca aqui para nós, ó. Imagine como Katherine você trabalhava realizando cálculos para a NASA. Olha só que maravilha, você é calculador de programas espaciais. Agora, você terá a oportunidade de calcular alguns valores importantes para o sucesso da missão Mercury Atlas 6, que ocorreu em 1962. Nessa missão, o foguete levou ao espaço a cápsula Friendship 7, na qual o astronauta John Glenn completou 3 voltas ao redor da Terra. A cápsula completou as 3 voltas no tempo aproximado de 4 horas e meia, deslocando-se numa velocidade de escala média de 7.800 metros por segundo. Para o exercício, considere π igual a 3. Com base nessas informações, calcule o valor aproximado. Vamos lá. Primeiro, do período. O que a gente vai fazer aqui do período? Bom, para eu calcular o período, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o tempo. Quanto foi o tempo que você teve nessa execução? 4 horas e meia. Tá, 4 horas e meia. Dividir por quem? Pelo número de ciclos que você completou. Quantas órbitas completas ele fez? 3. Então vai ficar como aqui? 4,5 dividido por 3 vai dar um período de quanto? 1,5 hora. Você pode poder escrever isso aqui como 90 minutos? Ou 90 minutos são quantos segundos? 90 vezes 60? 5.400 segundos. Qualquer uma dessas 3 respostas estariam certas. Tá? 1 hora e meia. Ou seja, o que é período? É o tempo para completar uma volta, não é? Se ele completou 3 voltas em 4 horas e meia, o período de cada órbita, 1 hora e meia. 1 hora e meia posso escrever também 90 minutos ou 5.400 segundos. Bom, aí ele continua. Quer que você calcule a velocidade angular da cápsula enquanto orbitava o planeta. Meus amigos, uma órbita completa, presta atenção, são quantos graus? 360. Lá das aulas de trigonometria e de geometria do professor Maurício. 360, a gente escreve isso aqui como o quê? 2π. 2π, tá? 2π rad. Como é que eu faria a velocidade angular? O espaço, 2π, dividido por quem? Quanto tempo que você gastou? Você gastou 5.400, não foi? 5.400? Foi. 5.400. Bom, a velocidade vai ser quanto? 2 vezes 3, 6, sobre quanto? Sobre 5.400. Dá para você simplificar isso aqui por 6, tá, pessoal? Quando você simplificar por 6, vai ficar quanto? 1 sobre 900. Qual a unidade de velocidade angular? Deixa eu colocar o W, senão vai ficar pensando que é linear. Qual a unidade de velocidade angular? Rad por segundo. Olha o Wzinho aqui, não esquece, Vanks. Velocidade linear é metro por segundo. Velocidade angular, quando você trabalha com 2π radiano, é rad por segundo. Lembra? Isso aqui tem a ver com quem? Com 360 graus. É com a circunferência, com a trajetória completa, que é a mesma coisa de 2π rad. Letra C. Qual é o valor do raio da órbita? Bom, para você descobrir o raio da órbita é muito fácil. Por que é fácil? Porque você tem a velocidade
Você tem um raio e tem a velocidade angular. Lembra que eu fiz uma relação para você? Vamos bem aqui, vem comigo. Linear, 2πrf. Angular, 2πf. Relação entre as duas, V igual a W vezes R. Você pode usar aqui, ó. V igual a W vezes R. Vanks, eu estou me sentindo a Caterine lá na NASA. Pois é. Quanto é o V? 7.800. Quanto é o W? O W é 1 sobre 900. Quanto é o raio? É o que você está procurando. O que você vai fazer com esse 900 que está aqui? Vai passar multiplicando. 7.800, olha o tamanho do raio. 7.800 vezes 900 é igual a R. Quando eu fizer 7.800 vezes 900, vamos ver quanto vai dar. 7.800 vezes 900. Você vai ficar com 7020 000 metros. Vanks, se eu quisesse isso aqui em quilômetros, dava quanto? Você colocar em quilômetros, o que é que você vai fazer? Divide por 1.000. Ia dar 7.020 quilômetros. Ó, 7.020.000 metros ou 7.020 quilômetros. Questão de número 2. Por meio de conhecimentos físicos e matemáticos, Catherine Johnson possibilitou feitos científicos inovadores. Que outras contribuições importantes para a história da ciência aplicaram conceitos da física? Pesquise pelo menos 2 e explique quem as realizou. Então aqui é uma questão que eu quero que você faça como atividade de pesquisa. Isso aqui é muito fácil. Onde que nós temos a presença dos conceitos de física nas descobertas, nos projetos, em tudo que você imaginar. Não somente em projetos de viagens espaciais não, tá, pessoal? Qualquer um. São 2 pesquisas que eu vou pedir para você fazer. A número 2 e a número 3. Olha a 3. Pesquise, olha aqui, mais uma. Depois eu quero discutir isso aqui, nós vamos abrir a sala para que você possa se manifestar e a gente conversar sobre isso. Pesquise alguns estudos e inovações científicas e tecnológicas que estão sendo desenvolvidos aplicando elementos da física. Se você fosse um cientista, em qual desses projetos gostaria de estar envolvido? Olha só que interessante. A intenção do autor aqui nada mais é do que despertar em você o interesse pela ciência, despertar em você o interesse pela física. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Eu tenho um sobrinho, o nome dele é Miguel Neto. Ele sempre foi um apaixonado pela física. Ele fez vestibulares em 2015 para o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, Engenharia da Aviação. Na época, ele passou em primeiro lugar no Brasil. Foi o primeiro colocado no vestibular mais difícil do Brasil, que é o vestibular do ITA. Ele despertou esse interesse porque na época que fazia o ensino fundamental, como você, no 9º ano, um professor de física mostrava essas situações. Ele se interessou tanto que na época, quando ele passou no vestibular do ITA, ele também passou no vestibular da Universidade Federal do Ceará para medicina. Ele não quis ser médico. Ele gosta da ciência. Então, a gente precisa ter essa referência desde cedo. Eu estou dizendo aqui para você o quê? Procure descobrir o que é que faz você feliz. Procure se identificar. Não deixe para a última hora descobrir alguma coisa. Vá pesquisando. Se você tem familiaridade com a ciência, se tem gosto pela saúde, área de saúde, vá pesquisar a vida do médico, do enfermeiro, do bioquímico. Se você tem afinidade com a área de humanas, vá ver como é que é o funcionamento do trabalho do assistente social, da psicóloga. Mas faça essa pesquisa. Faça essa pesquisa não como caráter de atividade escolar, mas uma pesquisa para poder facilitar a sua vida. Você precisa entender isso. Somos felizes quando descobrimos o que gostamos, não é quanto que você ganha. Existe muita gente muito bem remunerada e que sofre problemas gravíssimos de depressão porque fazem o que não gostam. E eu não quero que você faça parte desse grupo. Descubra o que você quer. Descubra, vá lá na obra de Ulisses, né? E descubra a sua ilha de Ítaca. Vamos aqui nas questões que a gente trouxe. Eu quero que você tenha essa atitude, faça essa pesquisa com relação a esse texto, que eu achei muito interessante. E na próxima oportunidade, nas nossas aulas, nós iremos continuar fazendo as nossas questões. E eu deixo agora aberto aqui para que você possa falar o que você quiser, possa me perguntar algum assunto dentro da aula de hoje ou qualquer outro assunto. Eu estou aqui à sua inteira disposição.